Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula de projetos elétricos prediais. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as atividades.
Boa noite novamente, sejam todos bem-vindos. Vamos estar iniciando as atividades. Aqui, pessoal, então nós estamos aí com nossas atividades, projetos elétricos prediais. Nossa aula de hoje, vou colocar o programinha aqui para estar auxiliando. Aí, agora deu certo. Então aqui, hoje é a nossa aula, dia 11/9, ok? Então vamos estar com foco aí nas nossas atividades. E aí aqui, ó, na nossa primeira atividade aqui, então, verificando, nós temos aí 30 participantes, mas apenas 7 se enviaram, então vamos fazer um enfoque tanto na primeira atividade como na segunda atividade. Na nossa primeira atividade, vocês veem aqui, situação de aprendizagem, vai clicar aqui na folha de resposta da atividade e ele vai dar a planta baixa, né, arquitetônica. Fecha aqui, né? Fecha aqui. E aí, nós temos aqui a cozinha, o banheiro, a sala, quarto 1, quarto 2, conhecido como dormitório 1 e dormitório 2. E aqui, pessoal, a tarefa pede para fazer o levantamento tanto de nação como de tomadas desse local, ok? Via de regra, na prática, quando a gente vai fazer a instalação e manutenção de uma casa que já está pronta, dificilmente vai ter o projeto, ok? Alguns casos tem um projeto. Por isso que é bom você estar aprendendo a desenvolver esse projeto elétrico, ok? Mas já, via de regra, passando a informação para vocês, vocês podem fazer projeto elétrico até 800 kVA de acordo com o CFT, ok? Certo? Então, vocês têm que aprender o básico aí de projeto elétrico. Simbologia que se vai utilizar tanto para tomada baixa, meia altura, tomada alta, interruptor de uma tecla, duas teclas, três teclas, interruptor paralelo, intermediário, campainha, né? Certo? Fazer o dimensionamento básico de uma instalação. Então, para isso que nós estamos vendo essa matéria, ok? Então, sem mais demoras, vamos fazer o levantamento aqui, fazer também divisão dos circuitos e no finalzinho tá vendo a parte que já é na outra atividade que é para entregar, que é você fazer um quadro de cargas, certo? Com a bitola dos condutores, dimensionamento, qual fio que você vai usar para iluminação, qual fio que você vai utilizar para tomadas, qual fator de potência que você utiliza para iluminação, qual fator de potência você utiliza para tomada, ok? Então, fechando aqui, ó, planta baixa, vamos para nossa atividade. E o professor Alan já deixou a apresentação para vocês. Vou minimizar aqui, ó. Então, projeto elétrico predial. Então, nós temos a nossa planta baixa, que é a casa, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Aí a atividade deixa uma dica, né? Que é para fazer o lançamento dos pontos
de acordo com a NBS 5410. E depois relacionar uma carga total do circuito para você fazer o dimensionamento. De acordo com a NBS 5410, a carga mínima para iluminação tem que ser, no mínimo, a cada 6 metros quadrados ou inferior a 6 metros quadrados, você utiliza 100 VA ou 100 watts. Dependências com área superior a 6 metros quadrados, carga mínima de 100 VA. Para os primeiros 6 metros quadrados, 4 metros quadrados inteiros, você acrescenta 60 VA, ou seja, ficaria 160 VA. Você vai ver que na nossa planta baixa, a sala é o cômodo que tem maior área em metros quadrados. Por consequência, vai ter uma quantidade de watts maior, ok? Tá aí o nosso levantamento, né, da previsão de acordo com a NBR 5410. Então, nós temos uma coluna que você coloca cômodos ou dependências, cozinha, banheiro, sala, quarto um, quarto 2, ou seja, os cômodos da casa, né? Certo? E aí você tem que colocar as dimensões. Essas dimensões, a cozinha deu 8,55. O banheiro deu 4,42, a sala 27,55, o quarto 1, 15,16, quarto 2, 11,09 e na cozinha deu 100 VA, no banheiro 100 VA, na sala 400 VA, no quarto 1, 220 VA e no quarto 2, 160 VA. Lembrando que é seguindo aquela regrinha da norma técnica, que a cada 6 metros quadrados você coloca 100 VA, que seria os 100 watts, e acrescido de 4 metros quadrados inteiros, você coloca mais 60 VA, ok? Para tomadas, nós temos tomada de uso geral e tomada de uso específico. Aí você vai ver essa sigla aí, TUG e TUI. Tomada de uso geral são aquelas aproximadamente de 10 amperes, equipamentos com a potência mais baixa, eletrodomésticos com a potência mais baixa, televisão, microsystem, videogame, PlayStation, né? E tomada de uso específico são aqueles equipamentos acima de 20 amperes, de 20 amperes acima. Máquina de lavar, micro-ondas, o bebedor de água, né? Chuveiro elétrico, ar-condicionado. Lembrando que para a tomada específica, não necessariamente nós precisamos de fazer a ligação da tomada. E sim, pode fazer a ligação direta. É indicado para chuveiro elétrico, torneira elétrica, tá colocando, certo? Conector de porcelana ou fazendo ligação direta. Então, de acordo com a norma técnica, cômodos ou dependência igual ou inferior a 6 metros quadrados, tem que colocar no mínimo uma tomada, né, pessoal? A gente aconselha que, no caso de quarto, sala, coloca uma tomada em cada parede para evitar questão da extensão elétrica Tesa e Benjamin, que pode sobrecarregar o circuito e fechar um curto-circuito, ocasionando até um incêndio, ok? Então, cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, a cada 5 metros ou fração de perímetro, você acrescenta tomada e tem que ser espaçado uniformemente, tá bom? Ou seja, não ficar tudo uma coladinha na outra. Quando a gente fala de subsolo, varanda, garagem e sótão, tem que ter pelo menos uma tomada. Cozinha, copa cozinha, é uma tomada para cada 3,5 metros. E no banheiro, a gente coloca aí, no mínimo, uma tomada, né? Uma distância de 60 centímetros do bom.
Aí eu coloquei para vocês aí, ó, o orifício aí da tomada de 10 amperes, 4 milímetros, e 20 amperes, 4,8 milímetros. E essa tomada aí já é uma parte mais de inovação e tecnologia que vem a entrada USB para você estar carregando tanto iPhone como smartphone. E aí você tem as cores dos condutores elétricos de acordo com a norma técnica e a simbologia. Onde o condutor fase é desse jeito, o neutro é assim, fio terra é assim, agora ele é passando, tá? Fio retorno é dessa forma. Para a proteção, né, que é o nosso fio terra, nós utilizamos fio verde ou verde amarelo, o fase vermelho, o neutro azul e o retorno preto, ok? Essa é uma das indicações. Ah, na instalação elétrica aí, ó, o rapaz está fazendo a instalação, tá vendo aí, ó? Utilizando as cores, né, e tá fazendo instalação numa tomada alta aqui, ó. Esse aí é um quadro geral de distribuição. Então nós temos um barramento de nêutron, barramento de terra, o disjuntor geral, né? Aqui no caso tem uma proteção de acrílico, né? Barramento de cobre para fazer ligação, né? E aqui são os disjuntores que nós chamamos de circuitos terminais, que é o que vai para casa. E aí nós temos uma planta baixa, um exemplo aí, ó. Nesse caso aqui, ó, eu peguei uma planta baixa onde os alunos estão tendo aula. Então aqui, ó, a sala lá, ó, ela tem essa parte aqui de vidro, ok? Tem uma porta aqui. Aqui tem um pincel com apagador, né? Certo? Aqui tem um ar-condicionado. Ao total nós temos duas, quatro, seis luminárias. Cada luminária, quatro lâmpadas de 9 watts, tá vendo? E aí, no caso aqui, nós utilizamos o interruptor três teclas. Aí chega a fase, sai três retornos. Um retorno vai para cada segmento de lâmpada, tá vendo? E o neutro e o fio terra, que no caso lá a luminária é de metal. Aqui tem a planta baixa já num software chamado AutoCAD, certo? Que é o desenho assistido pelo computador que projetistas utilizam para fazer e desenvolver aí o seu projeto elétrico. Mas nós temos diversos softwares que são utilizados aí na área de construção civil, que são utilizados para facilitar a visualização e também o desenvolvimento, ok? Certo? Isso varia de construtora para construtora. Aquele primeiro era de um quarto, esse aqui é de dois quartos, tá vendo aqui, ó? Representando aí a planta baixa que está na nossa atividade, ok? E aqui nós temos o exemplo da instalação de uma tomada de uso geral. Então nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, fase, neutro, terra, o terra é o verde e amarelo aqui no caso, mas ele pode ser verde. Verde e amarelo ele é mais caro, não pode esquecer disso. E aqui está a simbologia. Vista de frente, o condutor neutro vai na esquerda, ok? Da tomada, né? Dimensionamento. De acordo com a norma técnica, a NBR 5410, ela deixa essa tabelinha aí, ó. Para iluminação, a gente coloca no mínimo 1,5 milímetros quadrados. Circuito de tomada, que no caso é tomada de uso geral, no mínimo 2,5 milímetros. Tomada de uso específico, nós temos que verificar a potência do equipamento. Circuito de sinalização e circuito de controle, que no caso a gente utiliza para industrial, 0,5. Para ser sincero, na prática mesmo, nós estamos utilizando de 1 milímetro. Para um equipamento específico, né, como a norma determina. E para qualquer outra aplicação, no mínimo 0,75. Circuito de extra baixa tensão, que é 50 volts para baixo, de 0,75.
No caso de dimensionamento, então, como foi passado aí para vocês, ó, por exemplo, nós temos aqui a entrada de 6 milímetros. Para a tomada de uso geral, tá chegando o fio de 2,5, tá vendo? Ó? Condutor faz vermelho. Para iluminação tá 1,5, tá vendo aqui? E no caso aqui do azul, ele é um neutro, tá vendo? E o fio terra ele tá verde, ok? Certo? Então, repetindo, aqui a entrada é de 6 milímetros. Para a tomada de uso geral, tá chegando o fio de 2,5 milímetros quadrados, certo? E para iluminação, fio de 1,5. Aqui no caso é a tomada de uso geral, aqui uma lâmpada com interruptor simples. Chega a fase, sai retorno e aqui é o neutro. Aqui no caso é um interruptor com 3 teclas. Chegando aqui 6 milímetros. Sai o disjuntor aqui de 1,5 milímetros, faz o jumper. Detalhe, observação que esse jumper não pode ser desencapado, tá? Tem que ser um fio isolado. Sai um retorno para cada lâmpada e da lâmpada vai para o neutro. E aqui nós temos o condutor terno. Então, conheço os principais tipos de interruptores. Tem um interruptor de uma seção, duas seções ou três seções, chamado comumente de interruptor de uma tecla, duas teclas e três teclas. Então, no caso aí, ó, além desses interruptores, nós temos interruptores especiais chamados de interruptor three-way, certo? Ou interruptor paralelo, e interruptor four-way, que no caso é interruptor intermediário. A ligação do interruptor de duas seções aí, onde nós colocamos aí um disjuntor, ok? Você chega a fase aqui, faz o jump, sai dois retornos, um para cada lâmpada. Aqui você chega a fase, sai a fase para cada interruptor e sai um retorno para cada lâmpada, ok? No caso aqui é duas teclas, aqui é três teclas. Aqui no caso é o interruptor paralelo que eu falei para você, que levam uma comodidade para o cliente. Aqui, por exemplo, você entra na cama, lá no quarto, acende a luz, deita na cama, né? Apaga a luz. A ligação ela é fácil, você chega a fase aqui no meio. Sai dois retornos para o outro interruptor, sai um retorno para a lâmpada e da lâmpada vai para o nêutron. O interruptor intermediário, você chega à fase aqui no meio do paralelo, sai dois retornos para o intermediário. No intermediário sai dois retornos para o outro paralelo e sai um retorno aqui no caso para a lâmpada, tá vendo? Da lâmpada vai para o nêutron. Aqui o professor faz a indicação do interfone, esse que é o AZS01. Ele, no caso, é bivolt, pode ser ligado tanto no estado de São Paulo como no estado de Goiás, por exemplo. A ligação dele é fácil, você tem um fone e um interfone, que é o que fica na parte externa, lá de fora, né? Ok? Aqui você vai ligar um com um, quatro com quatro, utilizando fio de 1,5, ok? Tem alguns que você utiliza também um botão aqui para fazer o acionamento da fechadura elétrica, tá bom? Aí está lá dentro da sua casa, você pega, pressiona o botão, ele manda energia aqui para a fechadura elétrica. Aqui nós temos um caso, um projetinho de uma tomada baixa e um interruptor simples. Aqui está chegando circuito 1, circuito 2. Aqui no caso, aqui nós temos aqui fase neutro de terra para tomar, tá vendo aqui? E aqui nós temos a fase saindo retorno. Na atividade, pede para fazer a divisão de circuitos. Se você está assistindo a aula, então você tem que tirar essa fotinha. Aqui é o nosso padrão monofásico, tá? Aqui tem um medidor, aqui no caso é um medidor eletrônico, tá bom?
Tem vários medidores, mas hoje em dia está trabalhando tudo com inovação e tecnologia, né? Para fazer uma melhor medição, aí está utilizando o medidor eletrônico. Esse medidor, lembrando que é responsabilidade da concessionária. E aí nós temos nosso quadro geral de distribuição, onde vai chegar a fase, o neutro, e você vai fazer o aterramento. Aí aqui você tem circuito um, que são as lâmpadas, né? Aqui circuito 2, né? Tomada de geral. Essa aqui é a com USB, que eu falei para vocês. Aqui o circuito 3, que no caso seria uma tomada específica, que é o chuveiro. E aqui o circuito 4, que seria a nossa máquina de lavar, ok? Na nossa divisão de circuitos, isso é só um exemplo, tá, pessoal? Cada um desenvolve a tarefa, né, da melhor forma possível. Mas o professor colocou aqui novos circuitos, né, onde a gente tem eliminação geral, eliminação dos ambientes molhados, tomada geral, tomada de ambientes molhados, torneira elétrica, né? Se caso tem na casa, não tem, professor, então não coloca. Chuveiro, ar-condicionado, coloquei na sala e nos dois quartos, tá ok? Aí fica no seu critério. Tem casa que não tem, por exemplo, minha casa não tem torneira elétrica. Na minha casa só tem um ar-condicionado, não tem mais que isso, entendeu? Então isso aí pode variar de acordo com a casa do cliente. E aí, para levantamento das tomadas, nós levamos em consideração o perímetro. Perímetro é a somatória das áreas, pessoal. Somatória de todos os lados. No caso da cozinha, deu 11,7. Isso pegando aquela planta baixa nossa. O banheiro deu 8,9. A sala deu 22,78. Quarto um 15,64. Quarto 2 13,68. Quantidade de tomada geral deu 4 para cozinha, uma no banheiro, né? Que geralmente a gente tem um interruptor com tomada. A sala tem 5, o quarto um 4 e no quarto 2 3. Isso é uma sugestão. A norma indica que, mesmo você calculando a quantidade mínima de tomada de geral, você pode colocar uma quantidade maior. Para evitar T's, Benjamin ou extensão elétrica. No caso aí, nós temos as tomadas de uso específico, que são aqueles equipamentos com potência mais elevada. Torneira elétrica de 5.500 watts, o chuveiro elétrico 7.500, ar-condicionado 1, 2 e 3, ok? Dando continuidade, aqui está a resposta tanto da SAP 1 como a SAP 2, tá, pessoal? Beber um pouquinho de água aqui. Essa daqui é uma sugestão, certo? Do nosso projetinho final. No projeto final aí, nós temos aí, por exemplo, aí, ó, a cozinha, ó. Eu dar uma ampliada aqui para vocês, ó. Então nós temos a cozinha, deixa eu diminuir que às vezes a figura fica melhor. Aí, de qualquer forma, ficou melhorzinho. Então tem uma cozinha aqui, colocou aqui uma lâmpada, tá vendo aí, ó, certo? Aqui tomada meia altura, duas aqui, uma aqui, uma tomada baixa aqui, tá vendo aí? Certo? Outra tomada baixa aqui, então duas meia altura, outra meia altura aqui, certo? Lembrando que para cada tomada foi levada aí a fase neutra de terra, tá vendo aí? Certo?
A iluminação colocamos aí interruptor simples, colocou uma luminária aqui, né? No caso do banheiro aqui, ó, certo? Nós temos interruptor com tomada, um banheiro é meia altura, né? Certo? É, no caso da tomada aí, aqui do chuveiro é uma tomada alta, tá vendo aqui, ó? O chuveiro é a potência de 5.500 watts, certo? É, nós temos aqui, dando um exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? Então, chuveiro, pessoal, nós temos chuveiro de 4.400 watts. Tem chuveiro de 5.500 ou 5.600 watts. Temos chuveiro de 7.500 watts. Exemplos aí de alguns chuveiros, ó. Então, na prática, esse daqui é o simples, esse aqui é o luxo, esse aqui é o luxuoso, tá? O preço, ele vai aumentando de acordo com a potência e o gasto também. Quanto maior a potência, maior é o gasto. Então, fazendo só uma conta simples aí para vocês, ó. Então, um chuveiro. Então, deixa eu pegar a calculadora aqui, ó. Olha lá, ó. Um chuveiro de 4.400 pagar 4.400 watts dividido. Eu vou fazer pelo estado de Goiás, tá? Por 220 é igual a 20 amperes, certo? 20 amperes, que é a nossa corrente aqui, ó. 20 amperes. Então, 20 amperes, aí o disjuntor que você vai usar aproximadamente para essa corrente aí, ó, é o nosso disjuntor de 25 amperes, tá ok? E o fio que nós vamos utilizar é o de 4 milímetros. Isso seguindo a norma técnica NBR 5410, ok? Então, a pessoa está falando da norma, essa norma ela está disponível aí no site, você entra lá, NBR 5410, você vai fazer a verificação lá na tabela 1, tá ok? Então, no caso, aí eu estou fazendo dois condutores carregados, tá bom? Certo? Então, no caso aqui, ó, vamos supor, o que é a potência elétrica? Ó, fazendo um cálculo rapidinho aqui para vocês. James Watt fez o famoso triângulo do poder, pessoal. Ó, ele colocou, ó, o que é a potência? Potência é o trabalho realizado em determinado tempo. Então, no caso que é a tensão vezes a corrente. Só que aí, o que ele falou? Ele falou, por exemplo, essa lâmpada, ela ficou ligada durante um determinado tempo, realizou o trabalho de iluminar o ambiente, mas se desligou a lâmpada. Mas ela teve um gasto. Então, também ele verificou isso aqui, que o trabalho dá para você medir o trabalho realizado por essa potência. O trabalho é watts por segundo. Só que watts pelo segundo fica uma dízima muito alta. Então, por isso que em vez de segundo, a gente utiliza quilowatts hora. É o que vem na sua conta de energia. Então, um exemplo. Vamos pegar aquele chuveiro mais barato, tá bom? Então, aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Para você transformar watts para quilowatts, você divide por 1.000. Então, 4.400.
Dando exemplo com chuveiro de 4.400, dividido por 1.000, corta, 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 corto, não tem zero em cima, você coloca vírgula. Então, no caso, 4.400 é 4,4 quilowatts. Vamos supor que na casa tem 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, cada um toma banho normalmente, normalmente 15 minutos. Vou apagar para continuar. E aí, pessoal, 4 vezes 15 dá 60 minutos. 60 minutos é igual a 1 hora. Nossa fórmula é trabalho é igual a quilowatt hora. Então aqui vai ficar 4,4 vezes 1 hora. E no caso dá 4,4 quilowatts hora. Só que aí é o seguinte, o que que acontece? Você não toma banho só um dia, né? Você toma banho 30 dias. Então aqui, ó, 4,4 vezes 30 dias. Que no caso, olha lá, pega calculadora, 4,4 vezes 30, 132. Então, nossa conta vai dar só de chuveiro, deu 132 quilowatt-hora mês. Isso com chuveiro no inverno, tá? Porque época quente a gente abaixa a potência menor. Então, 132 kWh. Só que aí tem um valor de quilowatt-hora. Aí é de acordo com a conta de cada um. Vamos supor que é 0,82. Então, vamos pegar aqui, ó. 132 vezes 0,84. 110,88. Então, o valor da conta do cidadão aqui, ó, que tem 4 pessoas em casa, tomando banho no chuveiro de 4.400, dá cento e quanto mesmo? 104,4 vezes 0,82, né? 110,88. R$ 110. Então, ele vai gastar R$ 110 por mês, hein? E aí, o aparelho que mais gasta energia na sua casa? Chuveiro,
máquina de lavar, ferro elétrico e ar-condicionado, que fica ligado a noite inteira. Então, se você quer uma eficiência energética, reduz a hora do banho, reduz a quantidade do ar-condicionado, em vez de colocar 16, coloca lá para 23, entendeu? Passar roupa só no final de semana, lavar roupa só no final de semana, ok? Agora, quem tem que lavar roupa todo dia, não tem jeito, né? Que é pessoal que trabalha em frigorífico, em ambiente alimentício, né? Trabalha com produto químico, essas coisas assim. Então, esse aqui é um exemplo de planta baixa, tá ok? Finalzinho da nossa casa. Aqui é os dois dormitórios, aqui é a sala, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, ok? Certo? Aqui no finalzinho é o nosso quadro de carga. A ligação deu um disjuntor para o nosso padrão de 40 amperes, tá? Ok? Ficou aí um padrão trifásico, né? Disjuntor de 40 amperes, ok? Certo? Aí deixamos aí nosso quadro de carga aí, ó, para vocês um exemplo, né? Onde tem a descrição, condutores carregados, no caso aqui eu falei para vocês que é monofase, né? A iluminação, certo? Tomada de uso geral, tomada de uso específico, né? Nossa potência total, ok? Certo? E aí nós temos os disjuntores aqui, né? Que foram calculados. Professor, mas da onde que você verifica? Lembrando que você pode fazer verificação na norma NBR 5410. Ela fica disponível na internet, você pode baixar ela lá para visualizar, você não pode imprimir, ok? E aí nessa tabela de condução você consegue verificar, certo? A questão dos condutores, né, que a gente utiliza. Então essa aí é a nossa SAP 1 e nossa SAP 2. Não esqueça que a norma técnica oferece aqui essa tabela para vocês. Você pegando lá na norma técnica, ó. Então, para eliminação, no mínimo 1,5. Para tomadas, no mínimo 2,5. E para tomada de uso específico, utilize a potência do equipamento. Quando você vai fazer a instalação de chuveiro elétrico, você vai verificar que no próprio chuveiro é descrito qual bitola de fio que você tem que usar, qual disjuntor que você tem que utilizar. Uma observação. O professor passou aqui as cores dos condutores, mas o chuveiro elétrico, o padrão dele, pessoal, ele vinha só o terra identificado como verde, ok? E os outros dois fios são brancos. Só tem problema estar ligando aí o neutro num branco e no outro branco. Não tem problema, porque é corrente alternada, certo? Então, repetindo, o chuveiro ele vem com três condutores. Um é o verde, que é o fio terra, e os outros condutores são brancos. No caso, você vai ligar um neutro e a fase, ok? É importante que você, em questão de chuveiro elétrico, tenha observação em fazer a instalação do chuveiro, a instalação do fio terra. Pessoa não tem condição de fazer a instalação de aterramento, porque é caro, não sei o que, não sei o que. Então, você tem que optar por um chuveiro chamado de
resistência blindada. Você vai pagar mais caro, só que aí você vai estar protegendo a sua família. Chuveiro de resistência blindada, pessoal, ele não fica direto em contato com a água. Por isso, ele tem praticamente quase que zero de fuga de corrente. Observação: esse chuveiro é mais caro, porque ele é um chuveiro compatível com DR. O que é o DR? DR é um dispositivo residual que a gente utiliza para evitar o choque elétrico. Ele é um dispositivo que ele vai fase neutro e leva fase neutro para o circuito. Aí qual que é o detalhe? O detalhe é que ele faz uma análise da corrente que vai e que volta. Se tiver uma variação em miliamperes, o que que ele faz? Ele desarma, entendeu? Em milissegundo, protegendo a pessoa que está ali no circuito. E aí, quando você não tem a possibilidade de estar instalando o fio terra, tal, não, lá na minha casa não tem aterramento, tem como fazer tal. Você tem no mínimo que comprar o chuveiro com resistência blindada. Esse chuveiro com resistência blindada, ele não tem a resistência elétrica indireta com a água, certo? E aí é um chuveiro que possivelmente a fuga de corrente dele vai ser muito baixa. Muito baixa mesmo. Agora, qual que é o detalhe? Mais caro. Chuveiro comum, pessoal, isso varia de região para região, mas vai estar aí uns R$ 36, R$ 40. Esse chuveiro com resistência blindada, ele é aproximadamente aí 100, 120, R$ 90, por aí, entendeu? Mas é aquela coisa, se você quer qualidade, não tem como. A gente tem que utilizar materiais, né, e equipamentos com uma qualidade mais elevada para garantir. E principalmente você que tem criança em casa, é interessante que você tenha um chuveiro de resistência blindada, aterramento para o chuveiro elétrico, entendeu? E se for o caso também, dentro da sua casa tem que ter o disjuntor para proteger contra curto-circuito e uma sobrecarga. E o DR é, no caso, para áreas molhadas. DR não é para qualquer lugar, não. Chuveiro elétrico. Se você tem banheiro em casa, tem que colocar o DR. Se você tem piscina aquecida, tem que colocar o DR, ok? Então, essas áreas molhadas, a gente tem que colocar o DR. No hospital tem um equipamento chamado autoclave, certo? Que trabalha para secar aquelas roupas, toalhas molhadas, lençol e tudo mais. Tem que ter DR, entendeu? Até na indústria, a gente levando para a área comercial, a maioria das máquinas e equipamentos que também trabalham nesse sistema precisa com o DR, já vem com o DR, ok? Além do DR, tem um equipamento que nós utilizamos DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico. O dispositivo de protetor de surto elétrico, ele é utilizado para evitar um surto elétrico. Quando desliga toda a energia do seu bairro e volta de uma vez, quando cai um raio lá, tá chovendo, com a tempestade, caindo bastante raio, aí cai um raio lá, né? Então, o que acontece? Você tem que utilizar o DPS. Professor, na minha casa caiu um raio, né? Nas proximidades, minha casa tinha disjuntor e não conseguiu, né, evitar que minha televisão queimasse, que o meu som queimasse, que o meu ar-condicionado queimasse. Disjuntor protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. Não protege contra surto elétrico, certo? O que que acontece? Esse surto elétrico, você imagina que é uma variação da tensão e da corrente no pequeno espaço de tempo, mas circuito eletrônico, pessoal, não tem como. É televisão, videogame, ar-condicionado, ok? Esses equipamentos, né, quando sofrem uma grande variação de tensão, né, chega a queimar. Pode ser o caso até da geladeira também,
ok? Por isso que nós temos, então, repetindo, disjuntor protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. DPS, dispositivo protetor de surto elétrico, protege contra um surto elétrico, ok? E o DR, protege contra possível choque elétrico, tá bom? Certo? Bem, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Falando sobre a SAP 1 e a SAP 2, ok? Certo? Falando sobre a instalação de interruptores, tomada de uso geral, tomada de uso específico. Dúvidas vocês podem estar colocando no chat do professor, tá ok? Entrando em contato comigo e eu vou estar finalizando aí a nossa aula de hoje, finalizando a gravação, tá ok? Qualquer dúvida, né? Deixe o seu comentário. Glória, gostaria de fazer alguma pergunta? Não, professor. Então, tá ok. Glória, você conseguiu entregar a primeira atividade? Consegui? Sim. Ah, então já recebeu sua nota. É isso aí. Aí batalhar para entregar a segunda atividade, tá bom? Olha, eu agradeço a presença, tá? E aguardo a sua presença na próxima aula, tá bom? Ok. Obrigado, tchau, tchau.